Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Se você está escutando a Evocação da Ave Maria pela primeira vez, estou muito contente por você estar aí. E se você já é veterano e já nos encontramos diariamente, também é muito bom continuarmos com este encontro. Esse nosso momento diário que refletimos, que aprendemos sobre o Evangelho e podemos refletir juntos todos os dias. Hoje eu vim buscar aqui no livro Sinal Verde pelo Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, uma leitura, Sugestões no Caminho. E diz assim: lamentar-se por quê? Aprender sempre, sim. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Não se engane com falsas apreciações acerca de justiça, porque o tempo é o juiz de todos. Recorde, tudo recebemos de Deus, que nos transforma ou retira isso ou aquilo segundo as nossas necessidades. A humildade é um anjo mudo. Tanto menos você necessite, mais terá. Amanhã será, sem dúvida, um belo dia. Mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é melhor. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres, de vez que transitoriamente buscam fugir de si próprios como quem se embriaga para debalde esquecer. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe um mal a temer, aquele que ainda exista em nós. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. A tarefa parece fracassar? Siga adiante, trabalhando, que muitas vezes é necessário sofrer a fim de que Deus nos atenda à renovação. Então, tudo que nós passamos diariamente tem um propósito, nada é em vão, tudo é parte de um aprendizado. Por isso, hoje, amanhã, o porvir pertence a Deus. Se preocupe com as coisas que você pode hoje resolver, pois amanhã, quem sabe, tudo que está atrapalhando tem por si só um fim e você nem esperava. A providência divina, ela nos atende no tempo exato, naquele tempo em que nós nem percebemos e tudo acontece. Por isso, não fique a se lamentar. Aprenda com tudo o que você está passando
e perceba que todas as vezes que nós estamos num momento difícil, Deus nunca nos abandona. Creia, confie, persevere, meu irmão, pois junto conosco, nessas reuniões do Evangelho, junto com o Cristo, junto com os nossos mentores, estaremos sempre na corrente do bem. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Luz no Caminho, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Leitura número 2, Dever e Caridade. Partilhar o conteúdo de nossa bolsa com um irmão necessitado é dever, mas dar-lhe trabalho digno, sem afetação de superioridade e sem exigência, para que ele se faça um servidor da vida tão digno quanto nós é caridade. Dar o pano que sobra em nosso guarda-roupa é dever, mas vestir o próximo de novas ideias através dos nossos bons exemplos é caridade. Praticar a generosidade com os nossos amigos e afeiçoados é dever, mas exercer a gentileza e a tolerância com os adversários de nosso ponto de vista é caridade. Ceder o pão que excede em nossa mesa é dever, mas fazer de nossa existência um estímulo incessante ao bem para quantos nos rodeiam é caridade. Praticar a benemerência e a delicadeza por intermédio de mensageiros da nossa amizade aos nossos irmãos que necessitam e sofrem é dever. Mas seguir ao encontro dos nossos companheiros de luta com o nosso esforço pessoal na plantação da alegria ou do reconforto é caridade. Criar planos de serviço para quem nos acompanha no roteiro de cada dia é dever, mas trabalhar nós mesmos com o nosso suor e com as nossas mãos é caridade. Não nos contentemos com o ensinar o bem. Isso é simples obrigação de nossa inteligência. Façamos o bem cada instante, em cada passo de nosso caminho, porque, desse modo, estaremos realmente assinalados como discípulos do benfeitor divino, que, por devotar-se à caridade, foi sentenciado à flagelação e à cruz, nas quais consagrou o amor como norma de felicidade e ressurreição para a humanidade inteira. Maravilhoso, não é mesmo? Grande Emmanuel, sempre nos ensinando. O que ele vem nos dizer? Que muitas das vezes passamos muito tempo compreendendo o que é a nossa caridade, o de fazer o bem, de pregar, de promulgar a palavra, de estarmos sempre atentos a tudo o que o Consolador veio nos ensinar. Mas estamos colocando a mão na massa? Estamos arregaçando a manga e fazendo a nossa parte? Ou estamos cheios de teoria e verbalizando a doutrina? E na hora de praticar, e na hora de sermos chamados ao serviço do bem, será que somos tarefeiros ou somos aqueles que estamos em tribunas apenas falando? Ou passamos tempo demais pedindo, orando, mas o que estamos fazendo pelo nosso próximo? Lógico, bem-aventurados aqueles que oram, bem-aventurados aqueles que pedem pelo seu irmão. Mas fazer o bem, estar lá à frente do serviço, realmente é o trabalho divino. Então, façamos a nossa parte como verdadeiros aprendizes e executores do Evangelho.
Vamos refletir sobre isso? Queridos irmãos, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço a doação feita por uma de nossas ouvintes. Em nome de Ana Lúcia Viana Mota, que Deus a tenha. Sua generosidade e carinho com as nossas vovós muito favoreceu no conforto, em seu conforto aqui na casa. Gratidão aos nossos padrinhos de placa, que com suas doações de R$120 estão agilizando o serviço de colocação das placas. A despesa com luz aqui na assistência Paulo de Tarso é muito alta, por isso precisamos de você. Precisamos da sua contribuição financeira para ajudar a instalar energia solar. Mais uma perguntinha. Se você tem, por um acaso, um micro-ondas que deseja doar, pois o nosso queimou, mandamos consertar, mas quase foi o preço de um novo. Então, se você tem algum que você queira doar, por favor, fique à vontade. Agradeço o envolvimento de todos com suas preces, suas doações, lembrando que um pouquinho de cada um faz um montão e logo estamos com certeza realizando com estas doações as melhorias em nossa casa. Quando você vier aqui no almoço, você vai ver um pouquinho aqui, um pouquinho ali e estamos deixando de um jeitinho mais confortável. Nossa campanha da cadeira do papai ainda continua, pois o objetivo hoje nós temos 32 vovós e eu conto com a sua colaboração, também enviando para o nosso bazar itens de cama, mesa, banho, itens de casa, adereços, objetos, roupas, calçados, brinquedos, enfim, tudo se torna algo que contribui para o nosso bazar. Agora vamos ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de abril. Tiago Dionísio Siqueira de Barros, Eulália Rosa dos Santos Bonfim, Valdelice Bispo de Oliveira, Heitor Lucas Aguiar Gonçalves, Iris Silva de Barros, Sérgio Andrade de Paula Machado, Verônica Revoredo Fonseca, Rodolfo Salcedo Rodrigues, Terezinha de Jesus da Cruz, Jandira da Silva Paz, que também aniversariam agora em abril. Você também faz anos em abril e eu não falei o seu nome? Aí vai o nosso abraço, o nosso carinho e um beijinho. Não deixe de comemorar, compre um bolinho, cante parabéns e faça o seu desejo. Que Deus ilumine a sua vida cada vez mais. Agora que falamos dos alimentos que fazem bem ao coração, o amor, a fraternidade, o carinho, vamos aos alimentos não perecíveis, que faz bem ao corpo, como arroz, feijão, macarrão, a massinha da sopinha, açúcar, pó de café,
e ingredientes para o mingau, como aveia, achocolatado, mucilon, esses pozinhos que a vovó ama no seu mingauzinho. E para a nossa casa ficar bem cheirosa, o material de limpeza como desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, nós gastamos bastante, sabão em barra, detergente de pia, papel higiênico. Você não consegue trazer todos esses itens para a nossa casa, mas você gostaria de doar? Então anote a nossa conta no Banco do Brasil. A agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. O Pix é o nosso CNPJ. 34022 756 000153. Anote o número do Pix Santander: 21 9983 69 710, ok? Então, o novo Pix do Santander: 21 9983 69 710. Você gostaria de vir aqui e dar um beijinho na nossa vovó? Fique à vontade, ficamos na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237 Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio Rio de Janeiro. Ou você pode dar uma passadinha no centro da cidade, se caso ficar mais perto para você. Lá na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. O contato da sala é 3190-3873. A Simone fica lá sempre de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. Ela também pode anotar os nomes para a prece. Gostaria de passar um e-mail para o nome para a prece? Também mudou. Agora temos um novo e-mail, ok? Atenção para o novo e-mail: nomesparaaprece@gmail.com, ok? Anotaram? Tudo certinho aí? Então, agora que vocês anotaram, e se vocês também preferirem escrever um e-mail para contar como o programa está chegando na sua casa, anote o nosso e-mail: contato@ace.paulodetarso.org. Você gostaria de visitar o YouTube e ouvir de novo alguma programação que você perdeu aqui da Ave Maria? Então, da evocação da Ave Maria? Então, você pode acessar pelo YouTube. Digite na barra de procura, de pesquisa, @ACE Paulo de Tarso. Você já está seguindo a gente no Instagram? Então, vá lá! Anote, por favor: assistência _espírita _Paulo. E você também poderá acompanhar através do Instagram nossos almoços, nossas festividades, o que as vovós têm feito de novidade, e vocês vão adorar acompanhar a vida de nossas vovós lá na assistência Paulo de Tarso. E continuemos com o nosso programa.
A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje vamos estudar o item A felicidade não é deste mundo. O item 20 é uma mensagem de François-Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, em Paris, 1863. Ele diz o seguinte: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, porque incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta avidez as condições das que parecem favorecidas pela fortuna. Nesse mundo, por mais que se faça, cada um tem sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, pelo que é fácil chegar-se à conclusão que a terra é um lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem, e que somente nela e numa existência só lhe é permitido alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, considerando-se que está demonstrado por experiência multissecular que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais conseguirem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Aquilo em que consiste a felicidade na terra é coisa tão efêmera para aquele que não se deixa guiar pela ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos felizes da terra, dos que são invejados pela multidão. Consequentemente, se a morada terrena se distingue por ser um local de provas e expiações, há que se admitir a existência em algum lugar de moradas mais favorecidas em que o espírito do homem, embora ainda aprisionado num corpo de carne, desfruta dos prazeres inerentes à vida humana em toda a sua plenitude. É por isso que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, nem deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conquistados, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa é a tarefa imensa que se realizará pela doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e cada um de vós se despoje do homem velho,
Consagrai-vos todos à propagação do Espiritismo, que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer com que os vossos irmãos participem dos raios dessa luz sagrada. Mãos, pois, à obra, meus queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de propagar para as futuras gerações um mundo em que a felicidade não seja mais palavra vã. Bem, meus amigos, o nosso irmão aqui está nos concitando a difundir o ensinamento trazido pela doutrina espírita, que ela é a única que pode nos consolar neste mundo no qual a felicidade ainda não prepondera. Nós todos sabemos que aqui todos temos nossa cota de infelicidade, de tristeza, de agruras. Mas, para passar por elas, só a doutrina espírita nos inspira fé e confiança de que isso vai um dia terminar. Nos dá esperança disso, nos consola nos momentos que estamos aflitos, nos tirando principalmente da aflição. Aflição que aumenta o tormento daquele que está passando pela dificuldade, que tem a dificuldade, a aflição de não saber porquê e de não saber que aquilo vai acabar. Essa aflição, essa angústia aumenta o desespero de cada um. E é isso que nosso irmão está dizendo. A doutrina espírita tem essa finalidade. E a nós cabe difundi-la da melhor maneira possível e o quanto mais pudermos fazer. Por hora vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Mãos Unidas, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lembrando que o nosso livro já está no final. E a nossa próxima leitura será o livro Entre Irmãos de Outras Terras, por Francisco Cândido Xavier, por Valdo Vieira. Leitura número 38. Problema em serviço. Não apenas quando irmãos muito caros nos deixam a sós na seara de luz. Não somente quando se nos retiram da senda, abraçando tarefas outras de que se acreditam necessitados, em louvor da evolução própria. Igualmente, quando se nos desligam do pensamento ou da comunhão mais íntima, embora continuem pessoalmente conosco. É preciso compreender e auxiliar, abençoando-lhes o caminho. Frequentemente, afeiçoamo-nos aos nossos amigos com tamanho fervor que os nossos ideais e as nossas forças se entranham com os deles, em regime de permuta incessante, de cujo circuito extraímos, não raro, larga cota de estímulos de que carecemos para trabalhar e viver. No entanto, por efeito das tarefas e provas que trazem à existência, em muitas ocasiões separam-se psicologicamente de nós para se entrosarem com outras situações e com outras criaturas. Chegado esse instante, é imperioso ajudá-los com o nosso apoio e entendimento. E de que modo julgá-los em processo de censura se não dispomos de medida para avaliar-lhes a necessidade e conflitos do coração? Esse atingiu as fronteiras da resistência mental e não mais se harmoniza com o nível das tarefas que nos assinalam a esperança. Outro procurou vantagem que não mais nos seduzem à vida. Aquele escutou desafios à mudança que aceitou em pleno uso da liberdade de escolher. Aquele outro sofreu o impositivo de circunstâncias constrangedoras, afastando-se-nos da trilha de alegrias mútuas, carregando transitoriamente aflitivos padecimentos morais.
Isso, porém, não pode impulsionar-nos à deserção do dever que nos cabe na seara do bem. A verdade é a verdade, e todos os nossos entes queridos comungarão conosco à luz da verdade, seja hoje, amanhã ou depois da manhã. E quanto a permanecermos sem eles, por algum tempo, na oficina das obrigações que a vida nos deu a realizar, estejamos convencidos de que servir aos outros será sempre, em primeiro lugar, servir a nós mesmos, e de que, se formos fiéis ao trabalho do bem, que essencialmente pertence ao Senhor, o próprio Senhor, através desse mesmo trabalho em tudo, nos guardará e de tudo nos proverá. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Carlos Alberto Matos de Souza, Ofélia da Silva Matos, Paulo Sérgio Amaral, José Carlos Ribeiro de Paiva, Maria do Carmo Moreira Cunha, Washington Kennedy Moreira Cunha, Marli Paiva do Nascimento, Rosileide Guimarães, Natália Ribeiro Dória, Alfredo Augusto de Azevedo, Paulo César dos Reis, Paloma Reis Argolo, José Paulo Vátimo dos Santos, Carlos Antônio Muniz Pessoa, Efigênia Florencio dos Anjos, Maria Alzétio Sório Tavares, Júlio Soares de Rezende, Gláucia Curado Santos, Raimundo da Conceição, Pedro Barros de Alcântara, Carlos Henrique Nogueira da Cruz, Diva Nogueira da Cruz, Odineia Rosa Soares. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Ana Lúcia Viana Mota, Jonas Guimarães de Brito, Nilson Vátimo dos Santos, Lauro Rezende Brito, Laudelina Rezende, Aurani Sindra Silva, Mário da Costa Silva, Tayane Relui, Nestor Odilon Gomes, Isaura Mendes Gomes, Yara Gomes de Gouveia, Maria do Amparo Costa Silva, Márcia Costa Silva, Maria Regina Silva Costa, Paulo Rogério Miranda Lopes, Leda Brasil, Amir Orlando Medeiros, Sueli Orlando Medeiros, José Dilo, Benedito Ribeiro de Carvalho, Enzo Gabriel Barros da Silva, Nelly Medeiros da Silva. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz.
todas as tardes, fixemos nossa meditação nestas afirmativas. A dor é o caminho, a alegria é a meta, a luta é o veículo, o aperfeiçoamento é a realização. Vejamos a assertiva nos ângulos mais simples do quadro material em que estagiamos. Os fios de condução da energia elétrica nasceram na condição mais humilde, mas ligados à força da usina, transformam-se valorosos em mensageiros de luz. O tijolo singelo em que se erige a parede que nos abriga passou pelo clima sufocante do forno antes de transformar-se em soldado da segurança. A mesa que nos serve ao trabalho sofreu o império da lâmina que lhe suprimiu as arestas. No entanto, é presentemente um altar da cultura em que se acomodam o entendimento sadio e a vibração da fraternidade, o livro edificante e o calor da oração. As rosas que nos emolduram a noção de beleza são herdeiras do estrume. Contudo, se ainda ontem desabrochavam na vizinhança do lodo, revelam-se agora por ânforas de perfume. Em verdade, é preciso lutar para superarmos-nos. Entretanto, é indispensável contemplar os cimos se nos propomos atingir o templo solar. Fixar a noite é perder a visão do dia renascente. Buscar a revelação da aurora e alijar o grilhão das trevas. Realmente, o Evangelho de Jesus é um poema de trabalho e de sacrifício a que não faltam a enfermidade e o desespero dos homens com a flagelação e a cruz para o emissário divino. Todavia, a boa nova do Cristo começa nos cânticos das legiões celestes, acompanhados por vozes angelicais de pastores, consolida-se numa festa esponsalícia em Caná, avança com as esperanças e com os júbilos dos penitentes aliviados, detém-se nas fulgurações do Tabor e termina com a ressurreição do Mestre amoroso em pleno jardim. Meu companheiro de todas as tardes, cultivemos o otimismo e a serenidade, a coragem e o bom ânimo, acima das lições que nos reserva o caminho, de vez que toda nuvem chega e passa, toda tempestade surge e desaparece, porque diante de Deus, que nos criou para a imortalidade triunfante, só a luz e a alegria querem a eternidade, a gloriosa eternidade com Jesus, o Cristo. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade,
À criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.